Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema, um estudo de caso de ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Vamos ler aqui o problema, ver as informações que ele nos dá e o que é que ele está pedindo. Vamos lá. Considere uma empresa que produz um único produto e possui as seguintes características. São essas informações que ele nos dá. O custo variável unitário é de R$ 2,50 por cada unidade produzida e vendida. O preço de venda é R$ 7,57 por unidade. As despesas variáveis por unidade é 10% do preço de venda, ou seja, é 10% de R$ 7,50, que é o preço de venda. 10% de R$ 7,50, eu vou cortar esse zero com esse zero, vai dar 7,50 dividido por 10, que vai dar 0,75, ou seja, para cada unidade vendida, a gente vai ter um gasto, uma despesa variável de 0,75 por unidade. Então, por unidade, tá bom? Os custos fixos são R$ 120 mil por mês e as despesas fixas R$ 160 mil por mês. O que é que o problema está nos pedindo? O que é que o estudo de caso está nos pedindo? Calcule o ponto de equilíbrio contábil. Então, ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil em quantidade e em faturamento. Então, a gente vai querer resolver esse problema para encontrar essas duas coisas. Ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ou seja, a quantidade do ponto de equilíbrio, e o faturamento ou a receita do ponto de equilíbrio. Mas o que é ponto de equilíbrio contábil? Ponto de equilíbrio contábil é aquele ponto em quantidade ou faturamento em que a empresa atinge o lucro zero, ela deixa de ter prejuízo. Tá? Então, até essa quantidade que a gente vai encontrar, ou até esse faturamento que a gente vai encontrar, a empresa tem prejuízo, ou seja, o lucro é negativo. A empresa tem prejuízo se ela vender essa quantidade, uma quantidade menor do que essa que a gente vai encontrar, ou tiver um faturamento em reais, em moeda, menor do que esse que a gente vai encontrar. A partir desse ponto, uma quantidade superior a essa do ponto de equilíbrio, a empresa passa a ter lucro. A gente pode representar graficamente esse ponto da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um eixo Y e um eixo X, em que no eixo Y a gente vai ter valores monetários e no eixo X a gente vai ter quantidade. A gente pode traçar primeiramente a reta de receita, a reta de faturamento, que é zero quando a empresa não vende nenhum produto, e ela vai aumentando linearmente na medida em que aumentam-se as vendas. E a reta de custos. A reta de custos começa de um ponto mínimo, ou seja, se a gente não vender nenhuma unidade, a gente vai ter mesmo assim custos e despesas fixos. Tá? E a partir desse ponto aqui, na medida que eu vendo mais uma unidade, eu vou ter despesas variáveis que vão aumentando também. Isso daqui é custo mais despesa total. Tá bom? Nesse ponto aqui, onde a reta de receita se iguala, toca a reta de custos, é que a gente vai encontrar o chamado de ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Nesse mesmo ponto, agora olhando aqui para o eixo Y, o eixo de faturamento, de moeda, é que a gente vai encontrar a receita do ponto de equilíbrio ou o faturamento do ponto de equilíbrio, que é a mesma coisa. Nesse ponto, então, a receita iguala aos gastos totais. Então, o lucro é zero. Nesse ponto, o lucro é zero. Abaixo desse ponto, a gente vai ter uma zona chamada de prejuízo. Então, abaixo desse ponto, a gente vai ter prejuízo. E a partir dessa quantidade, se eu vender uma quantidade maior do que essa, a gente vai entrar na zona de lucro. A zona de lucro, ela é superior, então, a essa quantidade. Por quê? Porque o lucro é igual a receita menos custos e despesas totais. Tá?
Então, se eu pegar o lucro, ele vai ser igual a receita menos custos e despesas totais. Então, a reta de receita menos a reta de custo vai me dar essa diferença aqui vai me dar meu lucro. Ok? Qual é a fórmula do ponto de equilíbrio em quantidade e em faturamento? E vamos desdobrar também essa fórmula do lucro para fazer o teste. Fórmula do ponto de equilíbrio contábil em quantidade vai ser igual. A gente vai ter que ter um numerador e um denominador. No numerador a gente vai colocar os custos fixos mais despesas fixas. No denominador a gente vai ter o divisor, que vai ser o preço de venda unitário menos custos variáveis unitários menos despesas variáveis também por unidade. Então isso daqui é o ponto de equilíbrio contábil. Aqui, é C, né? Ponto de equilíbrio contábil, porque existe também o ponto de equilíbrio econômico. Não é o caso aqui, em outros vídeos a gente está trabalhando o ponto de equilíbrio econômico, tá bom? Então, ponto de equilíbrio contábil é isso aqui. O faturamento ou a receita do ponto de equilíbrio vai ser igual ao nesse caso aqui, ponto de equilíbrio contábil em quantidade vezes o preço de venda unitário. E por fim a gente pode fazer um teste para encontrar o lucro, para a gente ver se realmente esse ponto de equilíbrio atingiu aqui um lucro zero, que é igual a ponto de equilíbrio contábil, ou a quantidade do ponto de equilíbrio, vezes o preço de venda unitário, menos custo variável unitário, menos despesas variável unitário, tudo isso diminuído de quê? Dos custos fixos menos despesas fixas. Então, com essas três fórmulas a gente consegue desenvolver esse problema. Vamos então resolver esse exercício. Eu vou baixar um pouquinho aqui a tela, para não ter mais espaço aqui embaixo. Vamos começar então com o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil em quantidade vai ser igual. Vou botar aqui o divisor. Custos fixos. Custos fixos são R$120 mil. R$120 mil por mês. Despesas fixas 160 mil. Dividido pelo preço de venda unitário, que é 7,50, menos custos variáveis unitários, que é 2,50, e menos despesas variáveis unitárias, que é 0,75. 0,75. 0. Igual. 120 mil mais 160 mil dá 280 mil. 280 mil reais dividido por 7,50 menos 2,50 mais 0,75 vai dar quanto? Dá 3,25. Então a gente vai ter 280 mil, que é o numerador, dividido por quê? Vai dar 4,25. Isso daqui vai dar. Eu vou usar aqui a calculadora do Windows. Vou apagar aqui os registradores. 280 mil dividido por 4,25. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 65.882,3529. Ou seja, 35. 65.882,35. Então, 65.882,35 o quê? Unidades. Eu vou pegar esse valor, inclusive vou guardar aqui que a gente vai precisar dele com todas as casas decimais. Eu vou colocar aqui em memória mais, M+, para facilitar meus próximos cálculos. Por quê? Porque aqui a gente não tem muito sentido em alguns casos de falar 2,35 unidades, por exemplo, que é esse caso aqui. Porque se for uma unidade que não pode ser divisível, eu teria que dizer então que o ponto de equilíbrio seria 865.883, porque 882 não atinge a zona de lucro e 883 já atinge uma zona de lucro. Então o ponto de equilíbrio estaria entre 882 e 883. Então no caso seria 883, que já entra na zona de lucro. O ponto mais próximo possível do ponto de equilíbrio é exatamente esse, 883.
No caso aqui eu vou usar com todas as casas decimais. Se você arredondar para 2 casas, vai dar uma diferença pequenininha na hora que a gente confirmar esse lucro, tá bom? Como eu coloquei na calculadora todas as casas, então vai dar certo. Então, esse ponto de equilíbrio contábil é quanto? 65.882,35 unidades. É nesse ponto em que o lucro é igual a zero. Se eu vender um pouquinho a mais do que essa quantidade, eu vou ter lucro. Se eu vender um pouquinho a menos, eu vou ter prejuízo. Então, isso daqui é uma zona de lucro, isso daqui é uma zona de prejuízo. Vamos então encontrar a receita do ponto de equilíbrio, ou faturamento do ponto de equilíbrio. Vou baixar aqui mais um pouquinho, para facilitar aqui meus cálculos, minha apresentação dos cálculos. Então, a receita do ponto de equilíbrio vai ser igual a ponto de equilíbrio contábil, que é 65.882,35. No caso aqui eu vou usar todas as casas lá na calculadora, vezes o preço de venda, que é 7,50. Isso daqui vai dar quanto? Vezes 7,5 vai dar 494.117,647,65. 494.117,65 o quê? Unidades monetárias. Então essa receita aqui é de 494.117,65 unidades monetárias, que no nosso caso aqui é em reais. O que é que essa receita, esse faturamento significa? Significa que você tem que atingir no mínimo esse faturamento aqui, para você não ter lucro nenhum. A partir de um valor acima desse faturamento, ou seja, 496 mil reais, você passa a ter lucro. Com 494 mil reais você já tem prejuízo. Então ele serve como um balizador para você montar os seus objetivos da empresa, tá? Então é preciso vender muito mais do que isso daqui para você atingir a zona de lucro. Mas vamos fazer o teste para ver se essa quantidade aqui realmente ela vai atingir lucro igual a zero, ou seja, realmente é o ponto de equilíbrio. Vou usar então essa fórmula. Lucro é igual a ponto de equilíbrio em quantidade, que é 65.882,35. No caso aqui eu vou usar todas as casas também, vezes a parênteses preço de venda unitário, 7,50, menos custo variável unitário, que é 2,50, menos despesa variável unitário, que é 0,75, menos custos fixos, 120 mil, menos despesas fixas, que é 160 mil. Vou baixar aqui mais um pouquinho. Lucro é igual a 65.882,35 vezes 7,50 menos 2,50 menos 0,75. Eu já fiz aqui, olha. Esse denominador dá 4,25. 120 menos 160 dá menos 280. Eu vou fazer agora então esse cálculo na calculadora. Aqui eu vou buscar o número de 65.882,35 com todas as casas, vezes 4,25. Vai dar quanto? Dá exatamente 280 mil. Se você arredondou esse número aqui, dessa quantidade, não vai dar exatamente, vai dar um número muito próximo disso, tá bom? Então o lucro vai ser igual a 280 mil menos 280 mil, que dá zero, confirmando então que realmente esse ponto de equilíbrio é essa quantidade aqui. Eu vou deixar aqui no link da descrição 3 coisas para você. Uma é um PDF com essa solução, com essa resolução, exatamente ela, onde você pode baixar, imprimir, estudar e rever novamente. Eu vou deixar um link para uma série de vídeos de resolução de problemas semelhantes a esse, de gestão de custos. E vou deixar um link também para um livro de referência aqui na área. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe um comentário aqui na parte de comentários. Caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.